Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo nesse momento. Deus abençoe você, no nome de Jesus, né? Estamos aqui, é no nome de Jesus mesmo que estamos aqui para falar da palavra de Deus, né? Quando falamos da palavra de Deus, já estamos dizendo, palavra é de Deus e não de homem, né? A partir de agora nós estamos aí para dizer da parte do Senhor para você. Nós vamos aqui discorrer versículo da Bíblia aqui, aonde é a palavra do Senhor, né? Que foi escrita por homens cheios do Espírito Santo. Ou seja, a revelação, né, a autoria é do Espírito Santo de Deus, né? Então nós devemos considerar assim, para que a gente possa receber de Deus a revelação, o entendimento, o verdadeiro sentido da palavra. Então, a partir de agora, nós estamos aí para falar dessa palavra que é tão maravilhosa e que se multiplica, ou seja, ela nos alimenta, é como um alimento que não muda de nome, né? É como, vamos dizer aqui, o feijão com arroz, não muda, é feijão com arroz, né? Mas alimenta todos os dias as nossas vidas, né? Como que a gente viva consumindo, né? A palavra de Deus, você consome ela, e é no sentido que ela te alimenta para a vida eterna. Então ela salva a tua alma, ela conserva a alma, né? Como diz em Hebreus capítulo 10, versículo 39, o último versículo do capítulo 10 de Hebreus, que diz: nós não somos daquele que recoa, daqueles que recoa para a perdição, mas daqueles que crê para a conservação da alma. Então, você vê aí, conservar a alma é com a palavra, né? Aí quando a gente vê também em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o versículo 23, Paulo fala a respeito disso aí. Também que ele diz que depois de muitos conselhos, claro, muitas palavras, ele diz: se o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, seja plenamente conservados, né, irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, conservar a alma, espírito, alma e corpo. No sentido, o corpo envelhece, morre, tomba, mas conservar exatamente a alma. Agora, é claro que enquanto temos vida, nós precisamos nos conservar em santidade, que é o que ele está dizendo: vos santifica em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo. Então o corpo é por último, porque esse aí ele vai perecendo mesmo, mas tem que ter santidade em toda a nossa maneira de viver. Como diz o apóstolo Pedro, né? Ele diz que assim como é santo aquele que vos chamou, seja vós também santo em toda a vossa maneira de viver. O que é que significa isso? Seja você separado, né? Seja você instruído pela palavra em toda a vossa maneira de viver. Então, em tudo você tem que envolver a palavra de Deus, na tua vida, em todos os sentidos. Você tem que observar a palavra, guardar a palavra, como a gente vê em Hebreus, não é Hebreus, em Provérbios, capítulo 3, quando vai falando ali, quem escreveu foi o rei Salomão, mas entenda, foi o Espírito Santo sobre a sua vida, e ele dizendo que ele acrescenta dias de vida todos aqueles que obedeceu os seus mandamentos, né? Então veja, aquele que ata o pescoço, os mandamentos, aquele que guarda no meio do coração a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor,
Então ele achará essa santidade, essa salvação de Deus. Né? Então tem que guardar a palavra para quê? Guardar exatamente para gravar. Hoje é dado a gente falar assim, colocar no HD, né? Dado a gente falar essa linguagem aí para você entender melhor. Coloca no teu HD, na tua mente, né? Grava isso aí para você, porque você precisa toda hora. Então tudo você tem que medir pela palavra. Você olhar e ver se não vai prejudicar a tua alma, aquilo que você vai fazer. Então você vê, lembra da palavra, está guardada, está lá gravada no HD, você puxa aí o HD, a lembrança ali da palavra. Então você vê se faz mal ou não, se Deus disse para te fazer ou não fazer aquilo lá. Então tudo em toda a vossa maneira de viver. Então você tem que estar puxando toda hora a lista ali. E aí a palavra ela é isso, ela se renova, nesse sentido. Né? Quando a palavra de Deus ela é a mesma, né? No sentido de você ler, mas no sentido da revelação, todo dia é diferente. Né? Então verdadeiramente se renova todos os dias, verdadeiramente todo dia é um alimento diferente. Né? Você vai aprendendo cada vez mais e você vai se livrando do mal através da palavra. Então nós vamos ler a palavra aqui, é uma parte bem conhecida até mesmo daqueles que não gostam muito de ler Bíblia, aquele que não acredita muito, não sabe bem o que é Jesus, o que é a palavra de Deus. O que significa, né? Porque a palavra é Jesus, ele é o verbo, né? E a palavra que fez os mundos e salva as pessoas, e né, que dá esse poder de você se armar contra o inimigo da tua alma, entendeu? E livrar você do mal, do inferno. Então é a palavra, então Jesus é a palavra. Mesmo aqueles que não têm muito entendimento disso, eles conhecem o Salmo 91. Esse Salmo 91 é muito falado no meio das pessoas que não têm costume de ler Bíblia. Até mesmo a gente vai, às vezes, nas casas das pessoas, às vezes num hospital, tem aquela partezinha religiosa lá, e está lá aberto no Salmo 91, porque é um salmo que promete salvação, livramento. Aí dá muito a entender, quem não compreende Bíblia, ele entende muito pelo lado natural. Esse Salmo 91. Então ele acha que é um Deus que dá livramento ao homem no sentido natural. Você vive aí, Deus fica brigando por ti. Se fosse assim, não precisava de Bíblia, não existia diabo, não existia nada. Mas não é bem assim. Nós entendemos que existe aí uma ordem de Deus, os seres humanos foram feitos e foi colocado 2 senhores na terra. É porque o homem desobedeceu, claro, isso foi a permissão de Deus também, claro, sem dúvida alguma, é um propósito. Então tem 2 senhores na terra, não no céu, na terra. Então existia só um Senhor, depois da queda de Adão. Não existia salvação e depois Deus, com o seu projeto, ele veio, ele mesmo se fez carne e habitou entre nós. Acabei de falar, o verbo se fez carne e habitou entre nós. João escreve no seu evangelho, capítulo 1, versículo 14, né? Ele disse, vimos a sua glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então veja aí, que ele se fez carne para salvar o homem. Então aí, sim, ele disse, foi-me dado todo o poder no céu e na terra, a partir daí ficou 2 senhores. Então veja que aí depende de mim. Né? Se eu quero Jesus, a palavra ela vai me salvar, me livrar do diabo. Das ideias, das propostas do inimigo. Mas se eu não quiser, eu já sou do inimigo, já estou condenado. Então essa é a realidade. E você, se não crer, fica sempre nisso, não vai mudar mesmo. Né? Então veja aqui,
esse salmo, ele tem muitas promessas, mas para quem obedece, irmão. Entenda, as promessas de Deus é para quem obedece a Deus. Então é cheio de promessas, não é só o Salmo 91, não. Vem aí de Gênesis a Apocalipse. Você vê que Gênesis foi falado para Abraão que se ele, se obedecer meus mandamentos, tu serás bendito, e todo aquele que chegar para ti será abençoado também. Tu vai abençoar todas as famílias da terra. Aí ele foi dizendo, as bênçãos do Senhor te alcançam se você obedecer. Mas se não obedecer, aí vem lá uma pancada de promessas contrárias também, no sentido de maldição. Então as pessoas não podem entender a palavra de Deus só no sentido de bênção, promessa de abençoar, promessa de amaldiçoar também. Promessa no sentido de você perder a vida eterna. Não que Deus queira, é porque você caça, você não acredita. E fica na desgraça. Em vez de ser agraciado, fica desgraçado. É assim. É desgraçado o que é, não tem graça de Deus. Então é assim que nós temos que entender a palavra de Deus. Não é válido somente o que está para a bênção, para a salvação, mas é válido. Nós temos que ter muito mais cuidado ainda, levar muito mais a sério, ter com mais diligência e zelo naquilo que está dizendo que é proibido, que Deus não quer que faça. Hebreus 2, primeiro, diz que nós devemos guardar, zelar, ter zelo, ter mais diligência daquilo que nós já ouvimos, né? Para que em tempo algum nós venhamos se desviar ou se esquecer disso aí. Então veja que aquilo que nós já ouvimos a respeito de Deus, nós venhamos guardar. Então veja aqui, eu vou ler os 2 primeiros versículos. E depois eu vou ler aqui os 3 últimos. Depois nós vamos ler os outros. Mas veja aqui o que diz, né? Os 2 primeiros versículos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Presta atenção nas palavras que estão sendo ditas aqui. Isso se você lê e você acredita, é você dizendo para Deus isso aqui. Ou você pensa que é só para dizer, não. O salmista estava dizendo aqui, mas é conversa fiada. Rapaz, eu fiz um verso aí, e agora eu vou dançar uns carimbó ali, tomar umas cachaças, depois eu vou dizer esse verso. Não é assim não, irmão. É verdadeiramente tomar posse disso aqui. Não, Ele é o meu Deus. Ele é verdadeiramente o meu instrutor. É o meu salvador. Né? É o meu santificador, vamos dizer assim. Me santifica, me separa do pecado. Então veja aqui, no esconderijo do Altíssimo, escondido na palavra, no poder que tem a palavra de Deus de te salvar, de te livrar, de pagar a tua conta. Entendeu, irmão? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, habitar o que é? Morar. Está lá. Não, está sempre morando lá. Né? A sombra do Onipotente descansará. Não é um descanso no sentido humano, irmão. Que as pessoas só entendem por esse lado. Ah, então vou me deitar debaixo das asas do Senhor, vou dormir até rachar as pestanas. Não é assim não, irmão. Significa salvação de alma. Porque no mundo tereis aflição. Jesus, ele explicou melhor isso aí. Deixou bem claro assim que no mundo vai ter aflição, não tem como não. Dói a perna, topou na pedra, quebrou a unha. Meu Deus do céu, veio uma febre, deu gripe, a garganta inflamou, deu uma ferida na perna. Ora, e a gente não sabe disso? Ou estou falando besteira?
A gente sabe disso. Ah, o meu filho adoeceu, quando na fé um morreu, o carro virou, espocou os pneus. Ah, é rolo demais, irmão. Se a gente for falar nisso, eu tenho Deus e não vai acontecer nada comigo. Isso não existe. Agora, é claro que nós temos confiança, né? Mesmo acontecendo o que acontecer, no final temos vitória. A sombra do Onipotente descansará. Final de todas as batalhas. A casa continua em pé, está na rocha, está seguro. A habitação está segura, eterna, com Deus. Então, aí direi do Senhor, Ele é meu Deus. O meu refúgio, aonde você se refugia, aonde você recorre quando você... mas para isso, na bonança, você está buscando. Eu não vou deixar para ir plantar feijão só quando eu tiver com fome. Não vou morrer de fome. Tu está entendendo, irmão? É o caso que eu falei, feijão com arroz. Não, quando eu tiver com fome, eu vou caçar de trabalhar. Tem um mês ainda para tu receber, aí tu vai morrer de fome. Trabalha com o bucho cheio, rapaz. Larga de conversa fiada, que vai dar fome depois. Tu está entendendo, irmão? Eu tenho que plantar o feijão e o arroz, eu estando com a barriga cheia. Eu tenho ali um tambor de feijão, antigamente era assim, era no tambor, né? Aí vamos falar nessa linguagem aí. Eu tenho ali umas latas de feijão ainda, tem no paiol ali de arroz, eu tenho um bocado de arroz, mas eu vou trabalhar, porque esse daí vai se acabar. Aí eu vou viver de quê? Tu tá entendendo, irmão? Aí na linguagem aqui que você entenda. Agora no mundo espiritual como é? Não, hoje eu estou na abundância. Hoje eu estou tranquilo, eu não estou vendo o diabo na minha frente. Tá nada, tá tudo certo. Mas eu tenho que estar buscando no Senhor, para que naquela hora eu possa me refugiar nele. Eu tenho que estar confiando sempre que vai vir uma hora enrolada aí, a coisa atrapalhada. Aí eu vou viver de quê? Nessa hora. Então veja aqui, que Ele é minha fortaleza, direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Mas quando fala essa palavra, nele confiarei, é porque você está aí buscar todo dia. A mesma coisa dizer, rapaz, eu confio que o meu patrão no fim do mês vai me pagar. Eu confio que se eu plantar uns pés de feijão aqui, daqui uns 3 meses eu vou colher feijão. É isso aí. Agora, eu não planto feijão, eu não planto arroz, não como nada, não trabalho. Aí eu não me emprego, não vou trabalhar, eu só quero ficar assistindo novela. Aí tu tá confiando em quê? Não tá confiando em nada, é doido, é insensato. Vai passar fome, irmão. Não vai dar certo esse negócio. Então eu tenho que confiar no Senhor, de estar cultuando ao Senhor, buscando a Deus todos os dias, orando, jejuando. Jesus, o que é? Olha a minha palavra aí que eu estou te dizendo todo dia o que é para tu fazer, rapaz. Olha aí, confia na palavra minha, eu sou a verdade, o caminho, a verdade e vida. Olha aí o que é. Aí isso é confiar. Você não, eu estou bem na bonança, mas vou para o culto, estou orando de madrugada, estou numa campanha, eu estou aqui obedecendo o pastor. Sim, pastor, eu quero lhe ajudar, devolvendo meu dízimo. Dar dinheiro para vagabundo, pois é. Aí o diabo te toma, até tudo, principalmente a alma. Você já pensou um negócio desse? Aí você, a ofertazinha, tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, irmão. Aí sim, é confiar no Senhor. É minha fortaleza, mas quando eu confio nele, né? Então veja aqui, confia, nele confiarei, confio na palavra. Ou tu pensa que é um anjo que passou voando, ou ele veio me dizer, não, anjo não vai defender nada não. Se você não, aqui vai falar que os anjos defendem. Mas defende quem busca. Eu tenho que confiar na palavra que ele está te dizendo. Faz isso. É isso aí. Aí ele diz aqui, irmão.
Eu vou até continuar aqui, eu nem vou lá no final, vamos continuar para frente aqui. Versículo 3. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ou seja, aquele que arma laço para cima de ti, aquele... Porque não vai pensar que é o diabo. Aí, rapaz, lá vem o diabo ali. Não é isso, não. Não é dessa forma. É pessoa usada pelos demônios que te vai perseguir. É. Aquela malícia. Vem os maliciosos para cima de ti, armando laço. É, principalmente para a tua alma, irmão. Porque quando nós falamos assim, parece que o caba vem com um terçado para cima da gente, com uma foice. Vem rebolando ácido sulfúrico, sei lá, qualquer um que come a gente aí, um negócio ruim. Não, mas às vezes armando uma mentira para cima da gente, às vezes sim. Mas a maioria das vezes não é. O laço é um sentido, uma maneira de uma isca. É um teatro. É uma maneira de lubriar, de te enganar. Então você pensa que está certo, está sendo favorecido, e você está sendo enganado. É isso aí. Porque a especialidade do diabo é enganar as pessoas. Ele vem senão matar, roubar e destruir. Então é com malícia. Então as pessoas às vezes só ele vai achar que é mal aquilo que ele entende que é como mal. Como pessoa, como natural. E o mal não é dessa forma, para você entender ele, enxergar como natural. Não. Você vai enxergar como espiritual. Então, um laço para a tua alma. Vem uma maneira de você sair da palavra, largar de confiar no Senhor. Eu vou ainda falar aqui, daqui a pouquinho, a respeito do versículo 11 e 12, onde o diabo falou para Jesus. Querendo enganar Jesus com a palavra, irmão. Tu pensava que era o quê? Tapear Jesus. E ele, não, mas eu sou mais do que Jesus. Porque tem gente que pensa que o diabo vem desse jeito. Vou tirar o pão de ti. Pelo contrário, ele quer te dar pão com veneno dentro. É assim. Isso é que é complicado. Eu jogo a isca pro peixe, mas o anzol está dentro da isca. Ele não vai ver. Ei, tem um ferro aí dentro que vai te pegar, vai te arpoar. Não. Então é enganando, tapeando, esconde o anzol, aí o peixe vê a comida. Aí dentro tá o veneno que vai matar ele. Então é assim que o diabo arma. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro. Te livre, irmão. Você vai ver aí o laço lá. Exatamente o anzol lá dentro daquilo que você acha que não tem mal. É lá que está o mal. Né? E da peste perniciosa. Versículo 4. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. O que é a verdade? A palavra. Jesus é a palavra, eu sou a verdade, caminho, verdade e vida. Então veja, a sua verdade é escudo para ti, bloqueia tudo, esse tipo de coisa aí. Lá vai o arpão, o broquel, palavra, não, vai para lá, Satanás, sai fora. Vem aí uma seta maligna e você se defende. Por quê? Porque você vê ela. Mas como eu estou dizendo, no sentido natural você não vê. Ei, rapaz, que cabra está sendo bom comigo. Malícia para cima de ti. E você não consegue enxergar. Mas quando você tem a palavra, está guardada, você confia no Senhor, você consegue ver, irmão, compreender que está sendo lubriado, enganado. É isso aí. Então veja aqui, ele te cobrirá com as suas penas, né? E debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel.
Então é a mesma coisa, bloqueia aquilo que vem contrário, né? Anula as malícias dos homens, de tudo que vem para te tapear. Principalmente, volta a dizer, da alma. Porque Deus ele não salva homem no sentido carne, não. Senão Abraão estava vivo aí. Noé, ei, Noé! Não adianta, não vai com conversa não. Porque Daniel, Jó, Abraão, esse povo tudinho, Moisés, uns homens que serviram a Deus. Abraão mesmo foi chamado de amigo. Abraão, meu amigo. Mas morreu, enterraram ele no chão. Agora a alma, cadê? Está lá. Ele mesmo disse para Moisés, Moisés, quem é o Senhor? Vou dizer o que lá no Egito? Diz que eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando chegou em Jesus, Jesus disse, rapaz, vocês ficam falando aí que os homens não ressuscitam, que não vão ter vida após essa aqui. Deus não é Deus de morto não, rapaz. É Deus de vivo. Aí ele falou exatamente o que eu estou falando. Como é que ele disse para Moisés? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, se eles já tinham morrido antes. Aí ele vai falar de morto? Ah, para quê? Então veja que estava vivo. É isso aí. Então entenda, ele guarda a tua alma, irmão. Né? Versículo 5. Não temerás a espada, ou seja, o espanto, rapaz, não é espada não. Não temerás o espanto noturno, nem seta que voa de dia. Então, tu não vai temer porque tu vê. Tu tá com um broquel, tu tá com um escudo, pá. Irmão. Né? Então, veja aí, tu não vai temer, tu vai ter confiança. Tu não confia no Senhor, tu não tá com o escudo da palavra em ti, que tu não tá com a couraça da justiça, que Paulo fala lá em Efésios. O escudo é da fé, que é a palavra de Deus. Então veja aqui, versículo 6, nem peste que anda que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Nada disso te atrapalha. Versículo 7, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Quando fala isso aqui, é claro que isso aí até Deus ele faz como ele quer, mas é principalmente espiritualmente. Você pode viver num mundo desse aqui, quantas pessoas se perdem por dia? Né? No mundo, quantas pessoas morrem e vão para o inferno? Quantas? Que aí às vezes as pessoas dizem, é julgando. Não é julgando não, então estamos pregando a palavra de Deus. Quem morre com a palavra, está salvo. Sem palavra, está no inferno, irmão. Nós não podemos pregar outra coisa. Que os fulanos, não sei o que, da religião tal, não diz que os outros vão para o inferno. Aí é pior que ele também vai. Porque, na verdade, Jesus, ele botou nós aqui, nós quando aceitamos Jesus como Salvador, existe uma ordem imperativa para todos os que aceitam Jesus como Salvador. Ele é um ministro de Cristo, um dispenseiro dos mistérios de Deus. Ele tem por obrigação, se ele quiser ser um discípulo de Cristo, um testemunho, ele tem que pregar. E de pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo e quem não crê é condenado. Pronto. Então, se eu disser que a pessoa não tem Cristo e se salva, eu não prego o Evangelho, eu estou mentindo. Então, pregar o Evangelho é exatamente dizer a verdade. Que você vai se apoiar, confiar na verdade. Aí você tem o broquel, você tem tudo isso aqui. Essas armas que nós estamos falando. Então, 1000 cairão ao teu lado. Pessoa que se perde. Caiu o que é, irmão? Jesus não falou da casa construída na areia? Caiu e foi grande a sua queda? É exatamente isso. Perdeu a salvação.
a casa edificada na rocha, falei agora há pouco, que está edificada na palavra, veio as tempestades e ela não caiu porque está na rocha, está seguro. Salvação, né? Então, e 10.000 à tua direita, tu não será atingido, tu está salvo. Se confiar no Senhor. Aí ele diz no versículo 8, somente com os teus olhos olhas e olharás e verás a recompensa dos ímpios. Está vendo aqui, irmão? Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Então está falando exatamente do que eu estou dizendo aqui. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Aí ele fala do ímpio. É exatamente que só com nossos olhos nós vamos ver a recompensa dos ímpios. Que parece, se você não prestar atenção, quando a gente fala em recompensa, parece até que tu está falando que as pessoas vão ser recompensadas, no sentido bom. Porque as pessoas, tem muita gente que não entende a palavra, irmão. O sentido da palavra, né? Então, agora há pouco eu falei de Hebreus capítulo 2 e o versículo 1. Eu vou falar no versículo 2, o versículo 1, capítulo 2, versículo 1 e 2, que eu falei no versículo 1, mas não falei no 2. Mas olha o que diz aqui. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviamos delas. Ou da palavra de Deus. Eu preciso sempre estar na palavra de Deus. Eu não posso sair dessa palavra. Eu tenho que olhar com mais diligência, com mais zelo, para que em tempo algum eu venha me desviar disso aí. Aí fala da recompensa aqui, contrária. Recompensa de maldição. Aqui no versículo 2. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a sua justa retribuição. Justa retribuição. O que é maldade? No sentido, condenação. Ou seja, castigo merecido. Ou seja, rebeldia contra Deus. Aquela coisa que nós já sabemos que não é uma questão Deus faz você pecar, não é você que escolhe o lado errado, né? Então veja aí, somente com nossos olhos nós vamos olhar e ver a recompensa dos ímpios. É exatamente lançado no inferno, lançado no lago de fogo. Aí ele entra aqui no versículo 9, né? Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. Ele volta a elogiar o Senhor e confiar, querer, desejar, almejar, buscar, granjear, né? Se interessar por em confiar no Senhor, saber que a recompensa está lá. O Altíssimo a tua o Altíssimo é a tua habitação, né? Então veja aqui, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação, né? Então veja aqui o versículo 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Mas não chega mesmo. Quando a gente está falando aqui, que é claro que Deus, ele cura, Ele te sustenta, te dá saúde, acrescenta teus dias de vida e tudo. Mas sempre vem esse lado aí que nós somos humanos. Nós não podemos pregar de maneira nenhuma, Deus me usa para mim orar pelas pessoas, é escrito isso aí, Deus nos dá poder para isso. Está escrito e
é uma ordem de Deus também, imperativa no sentido do Senhor Jesus. Eu vos dou poder para pisar serpente, escorpião, toda a força do maligno. Então, impor as mãos sobre os enfermos e curará. Mas nós não podemos determinar isso no sentido humano. Para você mesmo, você se apoderar desse poder, você usar esse poder da maneira que quer, em benefício próprio. Vai ser dito aqui, eu vou falar ainda, em nome de Jesus, tem tempo aqui para mim dizer, porque eu quero dizer aqui nessa mensagem, irmão. Então veja, eu não posso curar a mim mesmo. Sabe aquela coisa? Eu aponto o dedo para o lado e vai acontecendo. Não é assim não, é quando Deus quer. Então você vê o próprio Jesus, o próprio Deus na face da terra, ele não fez o que ele às vezes até queria fazer. No sentido, eu vim aqui para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ou seja, chegou na terra dele, não pôde fazer milagre porque o pessoal não acreditaram nele. Então Deus só faz o milagre se você crê. Então tem ali toda uma orientação. Às vezes você não está nem crendo, mas Deus quer mostrar o seu poder. Ele quer que você receba como um testemunho aquilo lá. Então ele faz como ele quer, da maneira que quer, ele sabe por que está fazendo. Nós não sabemos. Então eu não posso determinar nada. Mas Deus me usa como quer e usa você como quer e cura quem quer, faz como quiser. Então eu posso muito bem orar pelas pessoas e ser curado e eu viver doente. É muito tempo. É assim. Então veja, aí nesse versículo 10, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda. Isso aqui, numa maneira espiritual, é 100%. No sentido, calma, a alma tua está conservada, guardada. Né? Pode chegar até a pandemia aí, na tua casa, mas ele não atinge a tua alma. Eu duvido se o vírus pega na alma. Né? Agora, as palavras, os ensinamentos, as ofertas do diabo chegam. Que ela mata a alma. Matar, roubar, destruir. Né? Então rouba a tua promessa que tu tem de salvação. Né? E mata a tua alma. Então veja aqui, eu vou ler 2 versículos agora que foram usados pelo diabo para Jesus. Versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Dará ordem a teu respeito para te guardarem. E ele usou esse outro aqui, o 12. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Então ele usou parte desses 2 versículos. O inimigo usou para Jesus. Primeiro, ele diz que se tu és o Filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pão. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele transportou Jesus a um alto o pilastra da igreja, lá na torre da igreja, no templo. E disse, se tu és o Filho de Deus, te atira daqui, porque está escrito, acamparei os meus anjos ao teu redor, entendeu? Então veja aqui, irmão, ele diz aqui, Mateus capítulo 4, versículo 5. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Veja aí que ele falou que estava escrito, lá no Salmo, está escrito. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito,
e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropecem em alguma pedra. Ou seja, nunca tropece em alguma pedra. Mas olha o versículo 7. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então veja aqui, não tentarás o Senhor teu Deus. A palavra de Deus, ela não pode ser usada, como eu disse agora há pouco, a favor teu. Né? Tu usar isso como em benefício próprio. Você vê que o próprio Jesus, ele diz, também está escrito, não tentarás. Ou seja, eu não posso usar, eu posso descer com meus pés para que eu pular daqui. É como que ele estivesse dizendo isso. Eu não tenho asa, como é que eu vou querer criar asa agora, ou querer voar sem... Deus não me fez para mim voar. É dessa forma aí que ele estava respondendo. Ou seja, a palavra estava certa, o diabo, ele usou uma palavra que estava escrito mesmo, que Deus, ele guarda mesmo o homem, mas na hora necessária. Não é na hora que o homem quer. É isso aí. Então, ele queria que Jesus usasse a palavra de forma errada. A palavra certa, a palavra estava correta, está escrito mesmo, mas numa hora errada. É isso que ele incita o homem, ele faz de tudo para o homem sair dos direitos dele, perder os direitos. Poxa, eu estava na palavra, por que não deu certo? Ou usou de forma errada. Né? Então, nós precisamos usar a palavra de forma correta. Por que Jesus falou? Quando ele diz, se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. A promessa de Jesus. Pisará serpente, escorpião, e não lhe fará dano algum. Mas eu vou sair atrás de cobra para me pisar nela. Tá doido? Se eu fizer isso, Aí você vê que o apóstolo Paulo, a cobra pegou ele, mas ele estava atrás de cobra? Não, porque pegou mesmo. Deus glorificou o seu nome em Paulo naquele dia, naquela ilha, aonde ele foi pegando uns garranchos ali para fazer fogo, botar no fogo, e a cobra pegou na mão dele, ficou de pendurar lá, ele arrancou ela de lá, jogou no fogo ela, e os homens ficaram esperando ele cair ali, que nada, não sentiu foi nada. Não lhe fará dano algum. Mas Paulo não estava querendo aparecer. Paulo, aqui eu vou logo conquistar esse pessoal aqui, que eu quero arrumar umas caboclas aqui para mim dançar uns forró. E foi atrás de cobra para morder ele. Não é assim não, irmão. Então veja que é na hora certa Deus usa. Em benefício do seu próprio nome. No sentido de glorificar o seu nome. Então é dessa forma aí. Eu não posso estar bebendo veneno, não, ou tomar aqui em nome de Jesus, mas morre na hora, irmão. Não, agora se alguém botou escondido lá, já tem história aí de pessoas que tomou veneno, que deram para ele. Rapaz, cadê? O cara não vai morrer, não, que morrer aqui nada. Você vê, na Bíblia mesmo tem isso aí, de Elias, que botaram veneno, um pau lá envenenado, uma erva envenenada dentro da comida. E aí disseram, Senhor, está envenenada a comida, tem gente querendo morrer aqui. Ele orou, acabou. O veneno passou e comeram a comida toda. Quer dizer, tinha outra comida? Não tinha, precisava fazer aquilo, fez. Então é dessa forma que Deus usa a gente, né? Então veja aqui que o inimigo ele faz de tudo para você fazer errado. Que aí você fica sem o poder de Deus a favor de ti. É isso aí. Então veja aqui, o versículo 13. Pisarás o leão e a espide, ou seja, a cobra, né? Calçarás aos pés os filhos do leão e a serpente. Aí. Então a gente faz isso aí tudo, mas dessa forma. Sai caçando sarna para se coçar, não, irmão. Passando no sinal vermelho, porque é crente,
que não vai dar certo. Agora, busque no Senhor, acredite. Aí vem aqui, ó, o versículo 14. Pois que tão encarecidamente me amou. Eu quero saber isso aí. Será que eu amo? Eu tenho prazer mesmo nas coisas de Deus ou eu estou com conversa fiada? Eu só abro a Bíblia lá, boto lá em cima da televisão e fico assistindo o Big Brother. Assistindo tudo enquanto é mentira e coisa da parte maligna que me ensina a ser corrupto, tudo enquanto ser prostituto, em todos os sentidos, me ensinando as coisas erradas, eu assistindo, o diabo falando, e eu com a Bíblia lá em cima. Que conversa é essa, irmão? Às vezes você vê aí pessoas que às vezes é macumbeiro, e ele lê versículo da Bíblia, começar o seu ritual de macumba, para dar glória ao diabo. Então, isso aí não funciona não. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, guardado, escondido, porque conheceu o meu nome. Conheceu o meu nome. É preciso que nós venhamos conhecer, como disse Davi, quando foi passar ali o trono para Salomão, seu filho, ele disse para ele buscar em conhecer o Deus do pai dele. Busque em conhecer o Deus do teu pai. Se tu buscares, acharás. Com certeza acharás. Mas se tu se separar, tu serás rejeitado para sempre. Não é? Ele não disse vai ser rejeitado um dia. Não, para sempre. Exatamente, vai para o inferno. Rejeitado para sempre. Então veja, mas se tu buscar, tu acha. Porque ele está pronto. Deus está aí, irmão. Pronto. A gente sempre está falando, quando fala dessa prontidão, de Deus estar perto, de Deus estar disponível, dele querer te ensinar, querer te ajudar, querer te salvar. A gente não tem como não dizer Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz, abrir a porta e vir abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele, ele comigo. Então veja que ele está bem disponível, falando, batendo, lutando, querendo, e muito próximo de ti, mas você precisa se disponibilizar, abrir mão das concupiscências, abrir mão desses desejos, da loucura do mundo, do rudimento do mundo, abrir mão do orgulho, da prepotência, né? Daquilo que todos nós temos. Você abrir mão disso aí, se despojar das vaidades humanas e você dá lugar às coisas de Deus, o conselho de Deus, toda essa orientação, né? Então ele diz aqui no versículo 15, ele me invocará e eu lhe responderei. Ou seja, quando eu invoco Deus de verdade, ele me responde. Ainda que seja de uma maneira que eu não queira. Poxa, mas eu pensava que ele ia responder assim, respondeu, foi dessa forma. Claro, mas é para o teu bem. Deus nunca é para o mal, né? Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto, são chamados pela sua palavra. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Glorificarei, exatamente, salvarei. Vai comigo para a glória. É isso que ele está falando, irmão. Né? Então, na angústia, eu clamo. Ou seja, o diabo me empurrou lá de cima da igreja, lá como Jesus estava lá. Aí ele me livra. Me dá o livramento. Porque eu fui empurrado, eu não pulei.
Agora, se você pular, você vai ver aí como o Jonas, né? Me joga daqui dentro d'água aí, no barco lá. Se ele pula, irmão, ele ia para o inferno. Mas ele pediu para ser jogado, né? Então ali Deus deu o livramento para ele, né? E deu a salvação, né? Então veja aqui, ele me invocará e eu lhe responderei. E estarei com ele na angústia, livrar-lo-ei e o glorificarei. Versículo 16, o último. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Olha só. Mostra a salvação até mesmo no natural, como eu estou dizendo. Lá vem o laço, lá vem, você vai se defendendo desse negócio aí durante a tua vida, você vive melhor. No sentido de inteligência, sabedoria da parte do Senhor e a salvação eterna mesmo, né? Então, livrar-lo-ei, ou seja, dar-lhe-ei abundância de dias. Você vê que não vai morrer com 20 anos, não. É claro que isso não é uma regra, crente não morre, não é bem assim. Mas a maioria não. Você é temente a Deus direitinho, está pregando a palavra de Deus direitinho, mas para que morrer? Quem manda na vida é Deus mesmo. Não, fica aí, vai pregando aí, menino. Quieta aí, daqui a pouco eu te trago aí. Daqui a pouco eu te glorifico eternamente. É isso aí. Abundância de dia, lhe mostrarei a minha salvação, revelação, entendimento, compreensão da palavra do Senhor. Aí, exatamente, guarda aqui na verdade, né? Debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Mas é mesmo. Principalmente para a alma, né? Que Deus abençoe. No nome de Jesus, vamos orar aqui agradecendo ao Senhor. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela tua palavra, obrigado por tudo que o Senhor tem feito e que vai fazer nas nossas vidas. Continua conosco, sustenta os nossos pés nessa caminhada, meu Senhor. Abençoa, Pai, todos os ouvintes e telespectadores, meu Deus, que eles possam compreender essa palavra e saber que o Senhor guarda exatamente aquele que confia no Senhor, que acredita na tua palavra, que se mantém na palavra, pois todas as coisas foram feitas pela palavra e a salvação vem pela palavra. O crer vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Ajuda-nos, Senhor, a ser mais crente no Senhor. Pai, abençoa todos, meu Deus, dá saúde e prosperidade a cada um, ajudando em tudo e abençoando em tudo, e em tudo nós já damos graça, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. É isso aí.